Talvez a parte mais difícil de você manifestar de fato uma nova realidade, começar a praticar a lei da atração, lei da suposição, manifestação na prática mesmo, a parte mais difícil disso é que você tem que pisar no invisível. Você tem que pisar no invisível. Você não vai ver a coisa acontecendo. Não de início. De início o que você vê é o que já está na sua realidade. Toda a sua realidade externa, e quando eu digo tudo, eu quero dizer tudo mesmo. A casa que você mora, o relacionamento ou a falta do relacionamento, o seu trabalho, o dinheiro que você tem, tudo isso já é uma projeção sua. É uma projeção de tudo que você estava acreditando até agora a seu respeito. Isso não é só sobre pensamento positivo. Todo o teu corpo acredita em algo, você inteiro acredita em algo. E a realidade externa, ela começa a projetar tudo que você é. Da mesma forma que você já está vivendo isso, porque você não vai começar a praticar isso a partir de algum momento. Você já está manifestando. Tudo que você é, tudo que você acredita, tudo que tem fora, se você perceber, já é o que você acredita. Já é o que você está aceitando como uma verdade, já é o que você escolheu como uma verdade. Ainda que você não goste. Ainda que você não goste, mas começa a perceber suas crenças. Você diz, eu não tenho o dinheiro que eu quero ter. Eu não vivo a vida que eu quero viver, eu não tenho um relacionamento que eu quero ter, eu não tenho um carro, eu não tenho a casa que eu quero ter, eu não moro na casa que... Você continua confirmando isso, falando que isso é verdade. E você quer ver a coisa mudando, você quer ver esse externo mudando. Só que se você não muda, não tem como o externo mudar. E isso começa a virar uma briga da porra. Isso começa a virar uma briga porque você quer que o externo mude, você quer que algo aconteça fora. Não vai acontecer enquanto você não mudar. A realidade externa, ela é um reflexo seu. Agora vamos falar de você. Como de 0 a 100, o seu nível de confiança em você mesmo bate em quanto? Bate em 50 pelo menos? Não bate nem em 50, você não confia em si mesmo. O seu nível de gratidão de 0 a 100, às vezes não bate em 30, você só reclama. O seu nível de movimento, como assim movimento? Movimento, você tem ideias, mas você não coloca essas ideias em prática. Você tem ideias, mas você não tira essas ideias para fora, então a sua mente ela começa a virar uma conturbação, porque é muita ideia, muita ideia, muita ideia, e você não coloca nenhum em prática, porque você pensa demais. Crença, de novo, escolha. Você pensa que isso pode não dar certo, ou você pensa que como que isso vai me dar dinheiro, ou você pensa que será que as pessoas vão falar de mim se eu abrir esse negócio, se eu começar a gravar um conteúdo, se eu abrir essa empresa, independente do que seja. O teu cérebro, entende isso que eu vou falar aqui, o teu cérebro ele não sabe o que é real e o que é imaginado, e a ciência tem comprovado isso cada vez mais. Para o cérebro é a mesma coisa, você está vivendo algo ou imaginando alguma coisa. Colocaram um atleta para imaginar ele, por exemplo, correndo, ou fazendo uma musculação, ou fazendo, seja lá o que for. Imaginando só isso. E o cérebro teve tal comportamento. E aí ele foi lá na prática e começou a correr, ou foi fazer essa musculação, qualquer coisa que seja. E o cérebro reagiu da mesma forma, porque para o cérebro é a mesma coisa. Se para o cérebro é sempre a mesma coisa, quando você começa a pensar que você não vai conseguir ou que isso não vai dar certo, o teu corpo todo trava. Enquanto você não passar por cima de tudo isso, enquanto você... É como se você fosse abrupto mesmo, abrupto, de forma abrupta você entrar dentro do negócio e fazer sem esperar um resultado. Porque você tem coisas que você quer fazer, só que você não coloca isso em prática, você não sabe, você acha que você não consegue. Só que dentro dessa nova realidade que você quer viver, que você quer manifestar, existe uma nova versão sua. E essa nova versão sua, ela faz essas coisas. É abrupto, tu tem que entrar de maluco.
Enquanto você não entra nisso de maluco mesmo, você não vê a realidade se desvendando. Você começa a perceber só as coisas que estavam sendo manifestadas até agora, e não só no externo, a desmotivação que você tem, a preguiça que você tem, a procrastinação que você tem. Enquanto você não passa por cima dessa porra, você não vê a coisa acontecendo. Mas se você começar a somente fazer, você vai ver pequenas coisas mudando. Pequenas coisas mudando. Independente se você tá com vontade ou se você não tá com vontade. Independente se você tá com medo ou se você não tá com medo. Independente que se foda, faz. Faz. Eu costumo dizer que qualquer movimento é melhor que a inércia. Porque enquanto você fica travado esperando algo mudar, você vai se desiludir com a vida. Você vai começar a perceber que não vai. Você vai começar a entrar em briga com a vida, e essa briga com a vida vira uma briga com o que a gente chama de Deus. Você começa a falar, pô, se existe um Deus, ele ajuda todo mundo, ele não tá ajudando não. E vai chegar uma hora que você vai acabar sendo sincero a esse nível, que você vai se injuriar mesmo, que você vai se revoltar e falar, pô, acontece com todo mundo tá vivendo as coisas, mas só que eu não, porque não é as coisas, é você, não é Deus lá em cima, até porque não tem um Deus lá em cima. Se tiver um Deus lá em cima, tem um Deus cá embaixo, e tem um Deus na direita, e tem um Deus na esquerda, e tem você olhando para cima, olhando para baixo, olhando para a esquerda, olhando para a direita. Você é a esquerda, a direita, em cima, embaixo, todas as coisas. Eis o que é Deus. Tudo, cada partícula, cada gotícula do ar, de tudo, é onde Deus está intrínseco em todas essas coisas. Você vai encontrar Deus no movimento. Você vai encontrar Deus no movimento. Quando você era criança, você foi aprender a andar de bicicleta. Você foi e a pessoa falava, pedala. Por quê? Porque você tem que pedalar. Se você não pedalar, travou, cai. Esse é o movimento. É em cada pedalada, em cada pedalada, em cada pedalada. Você vai encontrar Deus no movimento. O movimento vai te mostrar Deus. Porque você vai começar a ter uma empolgação com a vida. Uma empolgação de você estar criando sua realidade, não esperando algo acontecer. E aqui eu não estou dizendo que você tem que ir lá e se esforçar para fazer alguma coisa. Não é isso que eu estou falando, não. Eu estou te falando que comece a falar, vou fazer só porque essa realidade nova que você quer viver, onde existe essa versão que já faz isso, até porque você está em outra versão, você não esteve sempre na mesma versão. Quando criança era um, adolescente outra, em um relacionamento uma, em outro relacionamento outra, você vai mudando, cada hora, cada agora que vai passando, você vai mudando. Só que essa realidade nova que você quer viver, você acha que você tem que fazer algo extraordinário. Você acha que você tem que se esforçar muito para chegar nesse lugar. Se já existe uma nova versão que já está vivendo isso, essa versão ela não faz isso com tanto esforço igual você está tentando fazer. É como se você estivesse na mesma versão tentando ir para outra versão. Então você não é a outra versão. Tá dando para entender o que eu estou falando? Existem várias versões suas. Várias versões. A consciência que está em você está experienciando cada uma dessas versões. A versão que você quer manifestar, que você quer viver, ela não está tentando chegar. Ela já chegou. Ela já faz isso aí. Você não vai fazer com perfeição, fica tranquilo. Faz do jeito que você puder fazer. Feito é melhor do que perfeito. Até você aperfeiçoar. Até você começar a aperfeiçoar isso. Mas começa alguma coisa. Você tem que começar alguma coisa para você ver essa realidade se desvendando. E quando você começar a ver essa realidade se desvendando, quando você começar a ver esses novos sentimentos vindo, quando você começar a ver você tendo empolgação para viver, empolgação para fazer as coisas, empolgação para crescer, para mudar de vida, empolgação, vontade, desejo, tesão, libido. Quando você começar a perceber isso, isso vai te dar uma empolgação pela vida. Mas é só se você dar a primeira pedalada. Se você não pedalar, não vai. A bicicleta, você vai cair assim, vai ficar lá deitado na bicicleta. Ai meu Deus, alguém me ajuda. Levanta, pô. Começa a pedalar de novo. E se cair, levanta e começa a pedalar de novo. Até que o seu cérebro aprende como é que pedala. Assim era quando você era criança. Você vai andar, cai.
Aí você vai andar, cai, mas só quando você é criança, você não tem todas essas informações de que, nossa, e se eu for tentar andar aqui e alguém vê eu caindo? E se eu não conseguir dar o próximo passo? Eu caí, eu fui dar esse passo, eu caí, e se o próximo passo eu caí de novo? E se eu não sou, tá, eu tenho essa ideia, mas e depois dessa ideia eu vou fazer o quê? É como se a criança fosse dar um passo e pensasse, nossa, eu só tenho esse passo. Depois desse passo, como que eu vou saber dar o outro? Dá a porra de um passo, cara. Um passo. Esse passo mostrará o outro passo, que mostrará o outro passo, que mostrará o outro passo. Observe a vida, toda a vida é assim, mano. Toda a vida é assim. O cara foi lá e viu uma lâmpada na cabeça dele, não existia porra de lâmpada, mas só que ele viu uma lâmpada na cabeça dele, e aí ele tentou uma vez e falou, porra, não deu certo, mas só que eu tô vendo um negócio, isso existe. Aí ele tentou 5 vezes e porra, ainda não deu certo. Aí ele tentou 100 vezes e não deu certo a porra. Aí ele tentou 1000 vezes e não deu certo, até que ele bateu 10.000 vezes e conseguiu o negócio. E alguém perguntou pra ele assim, como é fracassar 10.000 vezes? Ele falou, não fracassei 10.000 vezes. Eu tenho 10.000 informações de como que o negócio não funciona, até descobrir como é que funciona. 10.000 pedaladas, 10.000 passos. Quando você pensa nisso, você diz, nossa, eu vou ter que tentar tantas vezes. Sabe por quê? Porque você está tentando, é o que eu falei. É a mesma identidade, a mesma versão, o mesmo personagem tentando chegar nessa realidade. Porque você quer resolver essa realidade, não é para resolver essa realidade. Entra dentro dessa nova versão, dessa nova realidade, desse novo personagem. Entra dentro desse novo de forma abrupta, porra. Abrupta, entra, começa, bota o pé, caralho. Tu vai saber o que fazer, porra, confia em você. Confia em você, para de pedir, para de clamar, confia em você, porra, você vai fazer. Agora você tem que entrar nisso de forma abrupta, toda hora é agora, mano. Toda hora é agora, percebe? Se toda hora é agora, você acabou de acordar. Ontem você estava pensando querendo, antes de ontem estava pensando querendo, mês passado pensando querendo, desejando, tentando resolver alguma coisa. Em cada agora que passa, a sua vida inteira você está tentando, se esforçando, porque você está tentando chegar nessa nova versão que já é. Porque você não entra em um novo movimento, qualquer movimento é melhor que inércia. Entra na porra do movimento e a realidade começará a se desvendar para você. E no momento em que a realidade começar a se desvendar para você, você vê as pequenas coisas acontecendo, você vai falar, caralho, é verdade. Verdade, o bagulho tá acontecendo, é verdade. Na hora que você vê que realmente você tá manifestando tudo, na hora que você começar a perceber que você pensa em alguém, a pessoa aparece. Você pensa em uma música, do nada chega alguém cantando a música que você tava pensando na sua cabeça. Você tem medo de alguma coisa e a coisa acontece, você vai começar a perceber. Porque é muito mais fácil você começar a perceber isso nas coisas ruins. É muito mais fácil você começar a perceber isso nas coisas ruins. Você teve medo de alguma coisa, a coisa aconteceu. Aí você fala, porra, tem alguma coisa de errado aqui. Mas por que que quando eu penso alguma coisa ruim é mais fácil e a coisa acontece? Porque é você inteiro, você passou uma vida toda pensando assim, a realidade, ela vai começar a desvendar isso, ela vai começar a mostrar isso, porque o teu cérebro tem um negócio chamado viés de confirmação. Isso é no corre, é no dia a dia, em cada agora que passa, cada agora que passa, cada agora que passa, o teu cérebro ele vai se acostumar com a coisa nova. E quando o seu cérebro se acostumar com a coisa nova, da mesma forma que era mais fácil manifestar coisa ruim, você vai começar a manifestar quem você é a partir de agora. A confiança que você tem em si mesmo a partir desse agora. A vontade que você tem de fazer a partir desse agora. As coisas boas que você começa a perceber a partir do movimento nesse agora. E o teu cérebro vai percebendo. Neuroplasticidade. Só que não é uma mágica, mas é você que faz, porra. É você que faz, tu tem que ter vontade, tu tem que querer fazer isso. Antes de ficar perguntando como que eu faço, você tem que querer isso. Você tem que desejar isso. Esse querer, esse desejar, essa vontade de fazer, já é essa nova versão. Você não precisa ficar procurando, queira, tenha vontade, desejo, aceita que isso aqui você pode fazer isso. Isso vai te gerar uma nova empolgação. Essa nova empolgação já começa a desvendar essa nova realidade e aí pedala, uma pedalada, outra pedalada, um passo, outro passo, cair, não deu certo, não foi, então dá outro passo, porra.
Imagina se a criança tá lá e ela anda, cai, não vou mais fazer. Por isso que a criança não pensa, não fica pensando, ela só vai, é a consciência vivendo. Quando você tinha lá a idade de uma criança, você não ficava pensando nesse tanto de coisa não, que você pensa hoje, que você não consegue, que é difícil, que é não sei o quê. Você não ficava pensando nisso, você só fazia. A consciência já estava viva em você. Só que depois que você vai crescendo, você vai se identificando com algo, identificando com o que seus pais te ensinam, com o que o sistema te ensina, com o que todo mundo te ensina, você vai se identificando e aí você se torna uma persona que não consegue, uma persona que precisa, uma persona que é escassa. Quando você era uma criança lá aprendendo a andar, não tinha essa persona, não tinha essas informações, mas você já estava vivo. Então todas as informações que você tem a seu próprio respeito é tudo mentira. Dá pra mudar. E a ciência, a neurociência, a epigenética, tudo tá comprovando isso cada vez mais. Dá pra mudar. O teu cérebro é neuroplástico, mas só que tu tem que querer. Tu tem que querer, você não precisa ficar se esforçando. Eu tenho que ter disciplina, eu tenho que ter disciplina. Eu ficava nessa de eu tenho que ter disciplina, eu tenho que ter disciplina. Eu não tinha porra nenhuma de disciplina, porque é a mesma persona, a mesma versão tentando chegar em algum lugar. Você não é a persona e a versão, você aprendeu a viver assim, aprendeu a chamar isso de eu. Essa nova versão já existe. E você entra nela quando você fala: se essa versão já existe, e se todas as realidades existem, e se tudo é agora, eu já fiz isso aí que eu quero fazer. Se eu já fiz isso aí que eu quero fazer, já tá feito. Eu vou fazer daqui a pouco. Não se esforça não, porra. Não se esforça não, caralho. Um rio não se esforça pra fluir não. Uma árvore não se esforça pra dar fruto não. Você é a própria natureza, você tem poder, porra. Mas entra, não aceita ser uma pessoa preguiçosa, medíocre, escassa, não aceita não. Não aceita ser uma pessoa que precisa dos outros não. Entende quem você é. E isso é encontrado no movimento. Se movimenta. Se movimenta, tem coisas aí que você quer fazer. Tem várias coisas aí que você quer fazer, começa uma. Pelo menos tira essas coisas da sua cabeça. Escreve essas coisas no papel. Fala isso com alguém. Grava um vídeo, nem que você não poste, mas só que faz isso. Tira isso da sua cabeça, porque a coisa que você tá querendo fazer e não faz, já tá dentro da sua cabeça há um tempão. Tira isso de dentro de você, porra. Senão você fica nessa mesma versão tentando. Como que eu faço? Eu tenho que ter uma ideia mirabolante, perfeita. Não, tira isso de dentro de você. Tira, sai desse estado de precisar, de falta. Começa, caralho, toda hora é agora, começa. Você vai ver sua vida mudando, mas só que você tem que entrar no novo movimento. Começa, pedala, é uma pedalada. Essa pedalada vai fazer o teu cérebro pensar, sei pedalar. Aí você vai dar mais uma, seu cérebro vai pensar, porra, sei mais ainda. E aí você vai dar mais uma, e aí mais uma, e aí mais uma, e aí mais uma. Daqui a pouco já era, você faz um triatlon. Porque você aprendeu a pedalar em uma pedalada. Você quer pedalar 1000 de uma vez só, porra, nunca pedalou na vida. Começa esse caralho, para de ficar, eu tenho que mudar minha vida, eu tenho que mudar minha vida, eu tenho que mudar minha vida. Há quanto tempo que você tá nessa de eu tenho que mudar minha vida, eu tenho que mudar minha vida? Começa, porra. Começa, faz uma coisa. Essa uma coisa vai dar perspectiva pra outra coisa. Começa, caralho.